Foi a questão. Muita gente faz administração. Eu quero ajudar empresas, empreendedoras. O que eu vou fazer? Administração. Mas aí, depois, eu compreendi que não era, né, tudo aquilo. E eu conheci outras formações, no caso. Mas ali foi a chave de eu querer ajudar essas empreendedoras a controlarem melhor o seu dinheiro. Porque com o trabalho do financeiro, eu já tinha essa... Eu já compreendi que era aquilo que eu queria fazer. Então, aí eu fui buscar o estudo do financeiro para auxiliá-las nessa questão. Então, foi primeiro a tua própria experiência como empreendedora e depois tu conseguiu, tu percebeu isso nas empresas, na empresa onde tu foi trabalhar. E foi um sinal, né? Nossa, não é só comigo, pessoa física, mas sim, né, na questão empresarial também, tu viu que tinha aquele furo. Mas, assim, eu admiro muito, porque é uma pessoa, enfim, que era de outras áreas, né, que já fez estudo. Migrar para o financeiro, contas, números, é algo que é bem desafiador, eu acredito. Tu já tinhas, desde nova, de repente, uma facilidade com números, com o próprio... enfim, com números, né? Com matemática e a forma de administrar, ou foi algo que foi surgindo mesmo? Vem muito das vivências que a gente tem na nossa vida, né? Eu digo que a gente sempre tem duas vertentes. Fazer o que a gente aprendeu com os nossos pais ou fazer o oposto deles. Então, eu era acordada de manhã cedo com ligações de cobrança. É verdade. Cobrando a minha família e Jesus Cristo. Eu digo que é os namorados de São... Tem uma amiga minha que fala os namorados de São Paulo, de Rio de Janeiro, ligando. Então, e era sempre aquilo, e eu ficava de saco cheio, assim, eu não quero isso pra minha vida. Olha só que interessante isso que tu trouxe. E em tudo na nossa vida, a gente sempre tem essas duas vertentes. Né? Então, eu já queria fazer o oposto. Mas também tem outra questão. Saber matemática ou não significa que tu vai controlar melhor ou não o teu dinheiro. Porque finanças não tem nada a ver com matemática. Olha só, para ver como eu sou leiga no assunto. Eu falo, gente, é um cálculo financeiro, pega a calculadora. Eu não preciso fazer cálculos mirabolantes. Mesmo, né? Isso é muito mais da inteligência financeira que a gente deve ter para controlar o nosso dinheiro. Então, por conta dessa situação, foi onde eu falei, eu não quero isso para mim. E aí, né, passei por toda essa situação, foi onde eu falei, eu quero fazer diferente. Na época, eu queria fazer uma transição de carreira e dessa clínica de estética. Começou a pandemia e por conta da falta de gestão, os nossos salários eram parcelados. Então, não era CLT, né, era prestação de serviço. Então, tecnicamente, não está certo, mas também não está errado. Mas, por conta dessa transição, eu falei, eu preciso parar de gastar o meu dinheiro, porque continuava entrando e saindo ao mesmo tempo. E eu comecei a guardar, fazer uma reserva, né, de uma forma inexperiente também, porque nessa época eu não estava estudando sobre isso, e eu consegui fazer uma reserva de, né, claro, na época, variando com o meu salário ali, de mais ou menos R$ 5.000 em 3 meses. Então, eu modifiquei totalmente a minha rotina. Eu falei, eu preciso economizar para fazer essa transição. E foi isso que eu fiz. Também pedi a demissão antes do período que eu tinha estipulado, senão eu conseguiria juntar mais. Mas, por conta disso, foi essa remodelação sem a educação. Então, não é sobre o cálculo, é muito sobre a nossa mentalidade, o que a gente quer de verdade. É isso que move a gente. E tem aquele ditado, né? Dinheiro na mão é vendaval, né? Dinheiro na mão. Não, e exige muito disciplina, principalmente, né? Ouvindo a tua fala, eu percebo que uma das qualidades, além da organização, é a disciplina, né? Para poder guardar, para não gastar, para não agir por impulso, né? Que a gente quer gastar o dinheiro. Como é que tu lida, Valério, com a questão financeira? Não, é importante. Eu tenho um problema muito grande com isso, assim. Eu começo a fazer as contas, Annalise, quando eu faço isso daí, o que entra, o que sai, e eu começo a fazer, me dá uma agonia, assim, e aí eu não quero fazer. Ai, não, deixa rolar, deixa acontecer. Eu só começo a me perguntar quando falta dinheiro na conta. Quando falta dinheiro na conta, onde é que eu errei? Né? Que às vezes a gente empresarialmente falando, né? Às vezes eu confundo dinheiro pessoal com dinheiro e tem isso também, né? Então é um erro total da pessoa. Mas é um erro que eu tenho... Essa é a primeira questão de dividir, né? É uma consciência que eu tenho de erro, mas a vida vai levando. Desculpa. E ainda mais tu que tem várias empresas, né? Tem só uma. Obrigado. Tem eu, meu Deus, tem um podcast. Se Deus quiser, podcast aqui vai render milhões.
Marketing, o pessoal de São Paulo vai parar de ligar para a gente. Mas, assim, é a questão da organização mesmo, né? Nessa parte de, por exemplo, eu trabalho como psicóloga, né? Tenho os trabalhos como perita e tenho os trabalhos ali do instituto, né? Essa parte eu consigo, é a única parte, eu acho que eu sou organizada, que eu consigo saber da onde veio cada dinheiro. Claro que as contas, por exemplo, do instituto já é separado, não tem nem como confundir, mas as minhas pessoais de trabalho eu consigo saber a única parte, né? Essa renda veio daqui, essa renda veio Eu posso perguntar para alguém aqui se é verdade mesmo, mas tu sabe fazer isso, hein? Não mente, hein? Pois é. Não, mas essa parte sim. Essa é verdade? Ah, foi confirmado então, é verdade. Então. Hoje meu companheiro está aqui, gente. Meu namorado veio acompanhar aqui, fazer umas imagens. No final ele vai vir aparecer aqui também. Ele vai ser convidado no próximo mês, que ele tem a questão das viagens dele, vai falar de um assunto bem bacana também. Mas voltando, vamos lá, Analice. Estou curiosa para saber como que funciona uma mentoria financeira, primeiro assim individual mesmo, né? Se eu fosse contratar os teus serviços, te entrego as minhas contas, aplicativo, tudo. E é só para feminino ou também é feminino, masculino? Tu atende só o público? Porque todos que estão vindo aqui é tudo feminino. O Valério já está ficando chateado já com a situação. Tu atende todos os públicos em geral? Então, hoje, no momento, eu atendo todos os públicos, mas por conta da questão da estética, né, eu tento focar mais em empreendedoras desse nicho. Por quê? Porque na mentoria financeira, eu falo, cuidar do dinheiro, basicamente, tem uma receita que a gente pode ir modificando de acordo com a nossa vivência, o nosso dia a dia, né? Cada pessoa é um ser individual e várias coisas modificam. Mas quando a gente fala um pouquinho mais do lado empresarial, que é um outro serviço que eu também tenho, aí eu geralmente tento focar mais nessas empreendedoras desse setor, porque a gente não fala só sobre o financeiro, aí a gente já trabalha mais uma pegada de estratégia, de gestão dentro da empresa mesmo. Mas a mentoria, o que acontece, né? Desde os primórdios, né, quando a gente era criança, a gente nunca aprendeu a cuidar do nosso dinheiro. Os nossos pais não nos ensinaram isso, porque eles também não tiveram essa educação. Então, não tem como eles nos repassarem algo que eles não tiveram. E, por conta dessa educação que a gente não teve, a gente começou a controlar errado o nosso dinheiro. Então, pontos que as pessoas trazem. Ana, o meu dinheiro entra e ele também sai, algo que eu passei na minha vida. Eu não consigo entender nada do meu cartão, eu só vou pagando, depois vem o meu salário, eu fico no negativo sempre. Ou, não sei como que eu começo a administrar, já fiquei anotando e não deu certo, então não sei como fazer diferente. A mentoria financeira, ela funciona da seguinte forma: eu ensino e a pessoa vai fazendo na prática, né? Eu sempre vou acompanhando, as pessoas vão me mandando fotos. Até porque uma mentoria não é uma assessoria, né? Para poder entregar o resultado pronto. Então, cada encontro a gente vai avançando um pouco, né? E eu tenho uma coisa que eu gosto muito de falar, é que eu não tenho um plano, né? É um plano de 10 sessões, que a maioria das mentorias tem. Um plano de 10 sessões de mentoria, enfim. Eu não tenho isso, porque isso vai gerar ansiedade no meu mentorado dele. Eu tenho que fazer tudo aquilo naquele período para eu ter um resultado com a Ana, porque senão ela vai me cobrar. E é isso. Não quero nem... Ana, tô doente, não quero fazer a sessão, vamos desmarcar. E não é isso que eu quero gerar, né? Eu tenho essa questão de trabalhar com o dinheiro de uma forma leve e tranquila. Justamente porque já é pesado o assunto, né? É um tabu, como tu falou, né? Um assunto polêmico para muitas pessoas ainda é. E tem essa questão das crenças, né? Tu com a psicologia trabalha muito com isso. Muitas vezes a gente tem crenças que a gente nem sabe de onde vieram por conta, né, da nossa criação com o dinheiro. Então, tudo isso na mentoria a gente vai vendo. E esse processo de trabalhar com um mentorado por um plano mensal, por exemplo, é o meu trimestral, que é o início, faz com que eu avance os assuntos com base nele. Porque tem pessoas que são muito executoras. Então, tem que fazer A, B, C. Na próxima semana, no dia seguinte, na mesma semana, ele já finaliza e me manda foto. Mas se tem pessoas que têm crenças, têm alguns traumas que nem elas não sabem, vai demorar. E aí no dia anterior eu falo, e aí, como é que funcionou? Eu tenho um trauma. Fez. Minha ex-esposa. Brincadeira.
E aí a gente vai avançando na mentoria para a pessoa ter esses resultados que ela busca, né? Realização de sonhos. Muita gente fala assim, eu vou falar sobre educação financeira, vou fazer uma mentoria de educação financeira. Então, tu vai ter que parar de gastar. Tu vai ter que quebrar o teu cartão de crédito. Tu, né, não vai poder viver, não vai poder comer, não vai poder sair. E assim, não é isso, gente. Tu pode fazer tudo o que tu quiser de acordo com a tua escolha. Só que toda escolha tem as suas consequências. E é isso, né? Aí a gente vai trabalhando com base no foco principal de cada mentorado. E realmente isso que tu trouxe, né? Tem pessoas que têm uma grande dificuldade em relação às crenças, né? Até aquelas frases, parece clichê, mas dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade. E isso impregna na mente da pessoa. E aí a pessoa tem uma dificuldade de alcançar o dinheiro, né? Vive numa escassez e às vezes é muito psicológico mesmo, muito inconsciente do que ouviu da família, né? Ainda mais questão de dinheiro. Estamos sem dinheiro, dinheiro isso, dinheiro aquilo. Aí traz o dinheiro como negativo, né? E aí acaba inconscientemente não tendo essa boa relação com o dinheiro. Eu acho que eu tive isso. É uma coisa que ela falou no início também, é muito importante. A gente não foi doutrinado nem ensinado a mexer com o dinheiro. O ensino médio nosso, como é que era? Aprender forma de Bhaskara para que forma de Bhaskara? Exatamente, coisas que a gente não usa. Surgiu na minha cabeça, nem lembro como é que faz forma de Bhaskara, né? Por que não é substituído para a educação financeira? Né? Desde lá do primeiro, segundo, terceiro ano que as pessoas estão começando, as criaturinhas estão começando a entrar no mercado de trabalho. Então, é uma falha do nosso sistema educacional, né? Que não mostra como é que funciona essa parte. Não se preocupa, te vira. O sistema educacional brasileiro é assim, vai estudar, e vai lá, te joga no mercado de trabalho, tem noção nenhuma do que tu estás fazendo lá dentro e do que tu estás recebendo. E por aí vai. Então, uma coisa que tu falou que gravou, que eu sempre batia quando eu era professor, que é a educação financeira. Que é a pessoa aprender quanto é que ele ganha. Ganha R$1.000, então tu não vai poder gastar mais do que R$1.000 durante o mês. Tu tens de gastar o teu valor total e tirar uma sobra de segurança para ti e por aí vai. Então, se a gente tivesse isso lá no ensino básico, nossa, nós íamos ter várias pessoas sem estar com o nome negativado, essas coisas que o Brasil é recorde de lista de nome negativado, né? Por causa da saúde financeira. SPC, bem importante isso que tu trouxe, Valério. O SPC, Ciasa, aqui fico ligando bastante. O meu número já não é nem mais meu nome. Estou brincando. Essa questão da educação financeira nas escolas, há um tempo atrás foi implementado para começar, né, dentro da escola. Porém, mas no Brasil demora tudo, né? Tudo demora, né? Mas e também vai pela questão da educação que os professores vão ter. Porque a gente sabe que, como tu falou, o crédito no Brasil, ele é muito facilitado. E hoje, né, isso é um chute que basicamente acontece, né? A maior parte dos professores tem dívidas, porque o financiamento é facilitado para eles, empréstimos, enfim. Então, tá ali, é uma oportunidade. Eu tenho como é que eu vou ensinar uma pessoa... Mas aí também tem que ser doutrinado também os professores, botar pessoas do ramo da matemática financeira, né? Vamos dizer assim. Então, uma coisa que tu falou é importante, né? Como é que o sujo vai falar mal lavado, né? Então é meio complicado, né? Então tem toda essa questão, mas é importante que as crianças cresçam já cuidando do dinheiro. E hoje a gente consegue ver na internet, né? Tem muitos pais que fazem jogos com educação financeira, tem o método 50, 30, 20, que é cuidar da mesada do filho, dar uma mesada para ele e faz com que ele tenha a compreensão de guardar tantos %, né, daquele verdade, dinheiro. Eu já vi isso até com meus pacientes adolescentes, bem isso importante. Isso é ótimo. E então a criança ela vai crescendo compreendendo que ela tem esse dinheiro, ela pode gastar, mas um pouquinho que seja, ela tem que guardar para comprar um presente melhor, caso ela queira, né? E a criança, ela tem essa questão dos prazos muito curtos, então tudo modifica, né? Mas hoje em dia tem muitos pais que fazem isso, e isso é incrível, porque daí vai mudando mais o futuro, né, dessas pessoas. Colaborando até para a economia do país mesmo, né? Menos dívidas.
E nessa questão também de financiamentos, eu tive uma mentorada que ela é lá de Bruxelas. Então, pertinho, né? Muito. Então aí eu queria saber, porque várias coisas são diferentes, né? E lá tu não pode ter um cartão com um limite maior do que é o teu salário, basicamente. No Brasil, não, tu ganha 1.000, tu tem um cartão de 20 mil, exatamente. Justamente por isso que o Brasil tem um número muito alto de endividados, inadimplentes, por isso que o Serasa faz se Desenrola Brasil, vem com um caminhão, agora o caminhão estava lá. Tem o nome de um projeto deles, Desenrola Brasil. Então, o Serasa, ele tenta sempre ajudar, assim, quando eles estiveram com um caminhão rosa aqui, não sei se vocês souberam que veio aqui para Floripa, no Largo da Alfândega. Sim. Parceria com o Procon, né? Daí eu não sei. Mas daí eu fui lá também conhecer o projeto deles, né? Gravar, enfim, conhecer como que funcionaria. E assim, tem facilidade para a gente renegociar uma dívida, para a gente tirar o nome do vermelho. Mas já é a questão da escolha. Cabe a gente escolher se vai querer ir atrás ou não. É muito fácil eu ficar aqui esperando 5 anos, a minha dívida caducar, ou sei lá, eu morrer e nunca mais pagar, do que eu ir atrás e ter o meu nome limpo, né? Ter uma vida boa, é mais fácil plena. tu caducar do que a dívida caducar. Isso, vai ser esquecida. Então, a gente vê que é muito da educação que a gente tem. A gente cresce vendo os nossos pais recebendo ligações, vendo eles fazendo financiamentos que não tem como pagar, vendo eles jogando dinheiro por coisas aleatórias e nunca guardando. E a gente vai fazer igual. O meu pai era contador do Estado. O meu pai era tão organizadinho, eu fico me olhando, meu Deus, por que eu não sou igual ao meu pai? Era? Meu pai era todo organizadinho com o financeiro dele, o contra-cheque. Eu fico olhando, às vezes, olhando as coisas lá dele que tinha lá. Assim, meu Deus, por que eu não puxei meu pai nesse aspecto? Às vezes as coisas que a gente tem que puxar, a gente não puxa, né? Mas a parte de ser carequinha eu já puxei. Então, são coisas assim que, como tu falou, né? Educar, né? Aprender. E se tu não aprender, tu não vai colocar nunca em prática. E outra coisa que eu estava olhando ali, né, que a gente falou dessa questão emocional, agora eu não lembro bem as palavras que tu usou, mas como se fosse gatilhos, né, buracos emocionais. Tu consegue mais ou menos identificar quando a pessoa tem uma questão que está para além da administração, que é algo pessoal mesmo, emocional? Porque, na verdade, tu também está como se fosse uma psicóloga, né? Dentro a pessoa até desabafa, meu Deus, eu não tenho dinheiro para mais nada. Tu tá dando tem que lidar um pouquinho, né? com esse lado também, né? Não dá para ser totalmente... sempre quando eu tô com um mentorado, eu falo, tu pode dormir me dando boa noite e acordar me dando bom dia. E tu pode me mandar mensagem para qualquer situação que seja. Por quê? Porque tudo vai refletir no financeiro. Eu não tô bem, vou lá numa loja comprar. Né? As mulheres fazem muito isso. Eu ia falar isso. Não tô bem. Que tu falou. Vou lá comer. Os homens podem fazer isso. Eu adoro, eu mais como do que compro. Eu não tô bem, quero comer alguma coisa fora, cara, para saciar. Então, a gente tem muito isso. Então, é importante que a gente observe essas questões. Né? E tem uma pergunta que eu sempre faço. O dinheiro é importante para você? Teve uma mentorada minha que ela falou assim, não. Aí eu... Como assim o dinheiro não é importante para ti? Tu não precisa dele para comprar as coisas, para comprar comida, para pagar o teu aluguel, para viver? Sim, mas ele não é importante para mim. Gatilho? Então, são alguns pontos que a pessoa vai me falando, eu vou compreendendo diante de tudo isso, todas essas questões, porque tudo está conectado ao emocional. E os principais resultados que eu tenho não é aquilo de, Ana, consegui pagar as minhas contas em dia, consegui economizar tanto, criar uma reserva de emergência, uma reserva financeira, como eu gosto de falar. E sim a questão de, essa semana eu decidi não ir mais comprar um lanche porque eu estava mal. Não fui mais... Vou falar em um McDonald's? Não passei mais na frente daquela loja lá que toda semana eu passava e a pessoa só jogava a compra na minha mão e eu ia embora. Então, vai muito dessa questão da inteligência, que eu falo, a inteligência financeira. Isso é o principal resultado que eu busco, porque não adianta nada durante a mentoria a pessoa economizar e sai da mentoria, ela gasta todo o dinheiro dela. Então, essa questão da educação, da inteligência que ela vai adquirindo na vida dela, é o que vai trazer os resultados pós-mentoria e no restante da vida dela,
como um todo. Então, aí eu vou identificando os pontos e nessa situação era um gatilho de encaminha para o psicólogo. Era um gatilho e eu sempre falo, tem várias terapias, continua, tem que ter o complemento, né? Mas ela viu o dinheiro como os pais brigavam, tinha dinheiro, os pais brigavam, não tinha dinheiro, os pais também brigavam. Então, o dinheiro não é importante para mim, só da briga. Na verdade, assim, a pessoa pensa que estão brigando por causa de dinheiro, mas não é por causa de dinheiro, né? Na verdade, assim, na minha perspectiva, na minha visão... Dinheiro é só ferramenta, né? A dinheiro é ferramenta para tudo. Dinheiro... Pode ser que o dinheiro não compre felicidade. Não compra felicidade. Tem gente que pode estar com 1.000 milhões de dinheiro e não está feliz, mas a pessoa que não tem nada está feliz. Isso é independente, mas o dinheiro ele compra as coisas básicas e necessárias para a gente sobreviver no mundo. Infelizmente, tudo que nós precisamos hoje em dia, ele envolve dinheiro. Né? Exatamente, Valério trouxe uma coisa bem importante, né? Dessa até crença de ver os pais brigando ou pela falta ou pelo excesso de dinheiro, né? Briga ali por interesses. E realmente o dinheiro ele vai entrar às vezes muito como uma ferramenta. O casal está com um problema emocional e o dinheiro é como se fosse a desculpa. E aí isso aí vai impactar na criança, no adolescente. Né? Outra questão também que eu estava pensando, tem uma questão às vezes de culpa também com o dinheiro, né? A pessoa tem culpa de ter dinheiro. Eu não ia ter culpa de ter dinheiro, não. Às vezes é inconsciente, a pessoa nem percebe. É aquela questão de eu não posso ser mais do que os meus pais. Verdade. Né? Tem muito disso. E o financeiro está conectado. Então, muitas vezes, quem começa a empreender está ali no ponto auge, né, daquele início dela para crescer ainda mais. E ela vem com essas questões de, eu não posso ter mais do que os meus pais inconsciente. E aquilo acaba frustrando, acaba fazendo com que ela fique procrastinando, enfim. Então, são várias coisas, né? A psicologia, ela traz muito isso de... São muitas coisas inconscientes que estão dentro tá em tudo, né? do que está externo. É tudo muito dentro de nós. Então, cabe muito essa compreensão, as conexões das terapias e todo esse cuidado. Oi? Aqui eu não... Carol, eu ia fazer uma pergunta... Faz aí, eu também fugiu. Não, meu Deus, fugiu. E como é que tu lida, tu absorve muitas coisas também, problemas dos teus clientes, pacientes, né? Vamos dizer assim, pacientes. Como é que tu lida essa parte de lidar com o problema das pessoas e não filtrar para você mesmo? Então, aí já é muito processo de vida, né? Toda essa experiência. Eu gosto muito de estudar o conhecimento, o autoconhecimento, e também eu tenho muito forte a conexão espiritual. Então, por isso que eu sempre falo, falar sobre o dinheiro nunca é só dinheiro. E na nossa vida a gente tem vários pontos, né, que a gente julga como valores principais na nossa vida, que eles vão se complementando. Então, a gente tem que ter uma saúde emocional, saúde financeira, o espiritual, tudo tem que estar conectado. E essa questão de não filtrar o que é do outro, justamente a resposta está na pergunta, não é meu. É do outro. Eu vou fazer a melhor coisa para o meu mentorado, que é ensiná-lo, né, tentar fazer com que ele mude a vida dele, tenha resultados. Mas também, se no processo de mentoria ele não quer fazer a prática, eu não tenho culpa daquilo. E eu tenho que estar ciente, porque o meu trabalho está sendo feito da melhor maneira. Né? Eu estou entregando tudo que eu posso. Tu quer justamente ajudá-lo, né, a sair dessa situação com todas... essas questões. Exatamente. Mas que interessante, né? Eu sempre percebi isso, até na clínica mesmo, o quanto que o dinheiro ele está atrelado às questões emocionais, né? Enfim, óbvio que é o trabalho, mas principalmente ao emocional, assim, como interfere quando a pessoa não está bem, ela vai declinando ali na relação financeira. Né, a própria prosperidade, e tem uma questão também energética, espiritual, já que tu trouxe junto. Se a pessoa está com um problema emocional, o espiritual já baixa a frequência. E aí, claro que a prosperidade e o dinheiro ficam mais distantes, né? Então, o todo. Imagina a pessoa com problema espiritual, financeiro, amorosa... Nossa, está em depressão, né? É uma loucura, né?
E não é uma linha tênue, né? A gente vai oscilando perante isso. Então, é importante o autoconhecimento para a gente compreender o que a gente quer. E assim, no início da mentoria, é engraçado porque eu não começo já pedindo dados financeiros. O nosso primeiro encontro é sobre sonhos e metas. Bom, já estimulando. Porque se a pessoa não sabe qual é o objetivo dela, não adianta ela chegar para mim, Ana, eu quero organizar meu dinheiro. Mas por qual objetivo? Porque senão ela tá sem rumo. Ela só quer algo porque é moda hoje. Hoje é moda cuidar do dinheiro. Hoje é moda educação financeira. Então ela só quer isso porque é moda, porque quem tá com ela faz, enfim. E ela não sabe exatamente o motivo principal. Então ela vai começar a ter esses cuidados e depois ela vai parar. Então, por conta disso, ela não dá continuação. E quando ela compreende que ela tem sonhos que ela quer realizar, que seja casa própria, uma transição de carreira, criar uma empresa, enfim, ou só conseguir dormir em paz sem acordar toda noite pensando em boleto que eu tenho que pagar, cadê o meu dinheiro, que ele não está aqui? Gente, só esse resultado... Os meus boletos vencem todo mês. Estão sempre vitoriosos, né? Vencendo. Vencendo. E mais uma vez entra a questão da psicologia, né? Que a gente trata na psicanálise, o desejo, né? Que é o que nos motiva, faz a gente chegar a algum lugar. Se na questão financeira não tiver esse desejo, alguma coisa que tu queira lá na frente, tu não vê sentido em organizar o dinheiro, né? Não vê tanto sentido. Então, muito interessante a forma que tu aborda ali já de início, trabalhando os sonhos e metas, né, que tu falou. Não é, Valéria? Você vai chegar a pessoa... Porque deve ter gente que deve ficar até nervosa, achando que na mentoria, ela já vai querer saber quanto eu gasto. Tenho vergonha de mostrar que eu gasto com isso, né? O que ela vai pensar eu gastando com futilidade. Então, deve vir várias coisas na cabeça da pessoa. Se tu fosse fazer mentoria comigo, coitada, tenho pena dela. O mês passado mesmo, né, Valéria? Meio retrasado. Retrasada. Jesus amado. Mas é muito importante sim a educação financeira, né? A gente aprender, na verdade, saber aquilo que a gente está gastando. Né? Muito como tu falou, a gente está gastando com utilidades. Né? Eu sou uma pessoa ansiosa. Preenchendo vazios. Eu sou uma pessoa muito ansiosa também. Eu sou igual a Carol. Você estava com uma fomezinha, só que hoje eu sou mais controlado, né? Eu ia lá e comia o McDonald's. Eu ia lá e comia o lanche. Porque a ansiedade, tu vai vendo no final aquela ansiedade e o teu dinheiro vai... onde é que eu gastei todo esse dinheiro? Tá lá no lanchinho que a gente gastou. Tinha uma época, agora que eu lembrei, que eu e a minha prima, a gente falava assim, olha, o sushi que a gente está comendo toda semana dava para pagar... Dá vontade de rir. Dava para pagar quase a prestação de um carro, a gente está gastando comendo sushi. Que a gente combinava toda semana de comer sushi e tomar um vinho. Aí a gente começou a botar na ponta do lápis, isso é uma coisa importante. Nós estava pagando a prestação de um carro, comendo sushi. Comendo sushi, peixe cru, que eu não vejo graça nenhuma. Eu amo. Aquele negócio e é caro, cru, né? E com vinho ainda, tu quer mais nada, né? Nossa, era toda semana, gente. E aí que eu me dei por conta, eu digo, nossa, eu tô tendo muito gasto com comida, né? Com o tal do sushi ali, que não era pouco, Mas como é que né? tu consegue ficar tão magra mesmo assim, comendo? Igual uma condenada, tá falando pra todo mundo. Não sou eu que estou falando, né? E como é que consegue ficar tão magra, né? Não sei, acho que é genética, Valéria, eu vou pra academia. Tu não vai pra academia todo dia. Não, tô bem cansada, assim, devagar na academia. Mas tento manter sempre uma frequência, né? Que inveja. Mas, enfim. Que inveja de comer e ficar magro. Pois é, esse é um dos benefícios, né? Gente, quase me engasguei com o chiclete. Problemas técnicos com a Carol. Problemas técnicos, desculpa. Essa questão o meu dinheiro está indo só para comida, né? Eu lembro que não foi só uma mentorada minha, mas na mesma semana que ela viu que a gente fez um diagnóstico financeiro para ver onde o dinheiro dela estava indo, ela viu que ela gastava muito na padaria. Ela falou, Ana, essa semana eu não fui na padaria. O dono da padaria. O dono quer saber teu nome, né? Assim, é isso aí. É na inteligência financeira, porque ela poderia ter ido, mas ela escolheu não ir. Ela escolheu fazer outras coisas. Né? Então, é muito desse cuidado que a pessoa vai ter com o dinheiro. Né? Anotar os gastos também não vai adiantar nada. A pessoa precisa compreender o que ela está anotando, né? Ter um porquê por trás disso e também fazer análises. Não é só anotar, deixar ali e deu. Tem muito mais. E ver isso, né?
Até que teve uma época que eu comecei assim me dar uma organizada. Aí teve essa relação aí da comida, né, semanal. Aí comecei a pensar o que eu posso tirar e o que eu não posso tirar. Por exemplo, fazer sobrancelha, unha, isso não tem como tirar, né? A gente tem que manter. Outra coisinha. Claro que tem. Faz em casa. Mas não é a mesma coisa. Pelo amor de Deus. Não, até que dá. Eu acho que já até fiz, assim. Valério fala porque ele é Pode homem, ou não né? pode? São as Pode tirar, prioridades. Tu corta teu cabelo em casa? Eu vou fazer arte, o que eu fiz? Eu fiz arte. Viu? Então a gente tem que se cuidar. Mas na verdade, assim, isso aí a parte é brincadeira, né? Mas assim, tu tem que tirar uma parte do teu dinheiro, do teu ganho, pro teu lazer, na verdade, né? Sim. Porque senão tu vai ficar estressado, assim, vai se ver no espelho. Tem que ter também. Tem que ter esse lado de se autocuidar e tirar uma reserva para ti, cuidar de você mesmo. Porque se você não se cuidar, você não vai conseguir cuidar dos outros. Exatamente. Ou ir fazer teu próprio serviço, né? Fica meio que uma máquina ali. Esse momento do lazer é importante também, né? E eu trago muito isso. Tem muita gente que, né, esses grandes players do mercado, eles falam, tu tem que pagar o teu aluguel, tu tem que fazer isso, fazer aquilo e guardar o teu dinheiro. Tá, em que momento tu vive? E aí é por isso que a pessoa vai ficar endividada, né? Teve uma mentorada minha que ela falou assim, eu vou guardar tanto, sei lá, eram uns R$800 por mês que ela ia conseguir guardar. Que inveja. Com base no salário que ela recebia. E aí, o restante pagando as contas e tal. E aí, ela deixou de lazer entre roupas, estética, salão, comida, tudo, R$200. Oxe. Daí eu, tu acha que isso vai ser o suficiente? Ela assim, eu não acho, mas eu vou tentar. Daí eu assim, ok, só que o que vai acontecer? Tu vai deixar isso, vai gastar mais, provavelmente, e aí tu vai pegar da tua reserva. E aí tudo isso vai gerar uma frustração de incapacidade, enfim, várias outras coisas por trás. Então vamos recalcular, vamos deixar mais um dinheiro para o lazer, porque é importante que tu tenha. Eu prezo muito isso, é importante que tu viva, claro, de uma forma equilibrada, não vai usar os 800 para te viver e guardar 200, mas é importante ter isso. E aí ela refez esse cálculo e modificou. Então, mas vai muito da compreensão, porque o que a gente vê também na internet é guarda todo o teu dinheiro. Então a pessoa guarda infeliz, não vive hoje, para viver o amanhã e tá velho. Vai viver como? Não tem porquê, né? Não é legal isso. Então, faz parte de ser leve e tranquilo toda essa dinâmica que eu trago e também olhar para as prioridades que a pessoa tem. É importante para a academia, é importante no salão fazer cílios, fazer a unha, é muito importante, mas para outras pessoas não é. Então, por isso que para cada pessoa a mentoria é diferente. Né? Uma coisa que eu cortei foi que eu tinha personal, porque eu tinha uma preguiça de treinar sozinha, eu tinha personal 2 vezes na semana. Nossa, eu amava ter personal, porque é outra coisa. E eu cortei faz tempo, nunca mais voltei com o personal, tenho muita vontade. Mas foi uma das coisas que eu vi que não era... Não, né, eu posso ir ali me esforçar e fazer, né? Pelo amor de Deus, já treinei tanto sem o personal, para que... Então, a gente vai, como tu falou, para cada pessoa a gente vai, isso eu posso tirar, isso eu não posso tirar, né? A comida extra eu posso tirar, agora a unha, a sobrancelha não, então, enfim. Me fizesse lembrar quando eu era casado, eu pagava academia e não ia para academia. E agora ficou a lenda também, né? De que vai começar, porque patrocinadores faz 2 de academias, meses que ele por favor. Falando. Eu tô esperando os patrocinadores aí da academia, né? Entrei. Para tu poder estar lá fazendo. Faz um antes e depois do Vaval. Bem que vai ficar a mesma coisa, alimentação, né? junto, né? Bem que vai ficar a mesma coisa. Academia não faz milagre. Não, ajuda sim. E vamos lá, mais alguma pergunta? E deixa eu te perguntar assim a questão. Valério, mas desculpa, não deixa eu falar. Não, fala. Não, pode falar. Desculpa, gente, acontece essas coisas. Não, vai, eu tô brincando agora. Agora até me perdi. A questão, por exemplo, assim, eu acredito que dê bem mais trabalho as mentorias direcionadas às empresas do que as pessoais, ou não? Assim. Então, são maiores, de repente dá mais trabalho, tem que trabalhar a equipe ou é só o setor financeiro, como é que é? Quando eu trabalho com uma empresa, geralmente a gente faz a mentoria no início, porque qual é a questão? Se eu chegar para por exemplo, para ti, teu salário é esse, o dinheiro, tu já tem as coisinhas separadas, vamos pegar o Valério. Valério, desorganizado. Valério, tu vai gastar tanto de salário a partir de agora e o restante dinheiro da tua empresa.
só que a gente não fez nenhum cálculo. E aí, exemplo, né? O Prolabore que a gente tinha estipulado para o Valério, sei lá, vamos botar R$5.000. Poxa! Tá? Não sei, né? Não, de acordo com a tua realidade, não sei se tá bom ou não. Nem... Mas... E aí, tá, a gente só estipulou isso para ti justamente começar a economizar, tá? Então, aí, aconteceu as coisas durante o mês, tu gastou 7. Mês que vem, gastou 7, 8. Então, tudo isso vai estar desorganizado, né? Não tem como eu falar algo sem tu ter a educação. Então, por isso que eu trago muito a educação financeira, que entra a questão de o empreendedor compreender como ele deve cuidar do dinheiro dele e por que ele deve fazer isso, por que ele deve guardar. E aí a gente traz toda a educação financeira para a pessoa física. Depois disso, a gente começa a olhar muito para a empresa, né? A gente faz um cálculo de custo de sobrevivência, que é basicamente o que a pessoa precisa para viver. E aí, nesse custo de sobrevivência, eu coloco também sempre o cálculo do lazer, porque é sobreviver. Porém, se eu sempre falo, cena de guerra, se acontecer uma guerra, uma pandemia agora, e tu só tem aquela reserva, tu só vai pagar o teu aluguel e não vai comer mais nada diferente. Exemplo. Então, eu já coloco uma margem maior nesse custo para que ele consiga viver. E aí, esse custo é o teu valor do teu Prolabore, que aí tu poderia estipular com base, né, no que tu gasta, com uma segurança também, tanto para a tua vida financeira, tanto para a tua empresa. Então, com isso, a gente já começa a separar pessoal, jurídico. E para a empresa, dependendo, eu tenho a assessoria empresarial, que não é algo que eu divulgo tanto, porque demanda bastante tempo, tanto meu quanto do meu cliente. Enfim, e aí nessa assessoria empresarial, a gente tem essas reuniões com a equipe, a gente tem reuniões internas mensais. Claro, vai variar se o empreendedor também quer. Nesse primeiro momento, às vezes, ele quer verificar a questão da empresa, a gestão, o marketing também não é meu foco, mas a gente precisa compreender como está, criar estratégias, porque isso está conectado com a venda, que está conectado com o financeiro. Então, tudo a gente vai analisando e eu vou vendo o que a gente pode ir trabalhando, né? Mas tem essa questão da assessoria. Mas na mentoria, a gente já consegue estipular um Prolabore real, se a pessoa tem empresa, e também fazer essa separação de pessoa física e pessoa jurídica, né? A mentoria ela não é só para uma empreendedora, qualquer pessoa que tenha, né, só a pessoa física, ela pode participar também. Interessante. Já estás ganhando uma cliente, já, Carol. Não, fiquei pensando longe, né? Fiquei pensando sobre isso. Realmente, a pessoa às vezes pode, sei lá, o dinheiro próprio de uma renda, de uma herança, enfim, alguma coisa que ela alugue. E não precisa necessariamente ser empresária, ser empreendedora, mas como que ela vai trabalhar, né, com o que ela recebe. E aí, assim, geralmente a pessoa te contrata e ela fica um tempo. E aí, enfim, aprendeu, acabou, ou de tanto em tanto tempo eu te chamo, voltamos a nos encontrar daqui a um tempo. Como é que mais ou menos funciona, assim? Qual que é a ideia da mentoria em si, de módulos? Módulos você já falou que não trabalha, né? De tempo. A mentoria, ela varia, né, os períodos ali, 3 meses é o período que se a pessoa fizer, a gente consegue ter resultado. Mas aí ele pode aumentar de acordo com o processo da pessoa, para 4, 5 meses, vai depender. E após isso, tem aquelas sessões de alinhamento, né, que a pessoa pode contratar também para... Ana, isso daqui que eu fiz está certo? Dá uma olhadinha, vamos ver se é assim que continua, se não... Isso, para manter. Entendi, perfeito. Perdão. Efeitos da coisa. Muito boa a informação. O assunto é muito importante, né? Mas infelizmente a gente está chegando já ao finalzinho. Eu vou pedir para você naquela câmera ali, aquela lá na primeira câmera, você dar o seu recado para o pessoal visitar o teu perfil, que possa entrar em contato contigo. Fica à vontade, manda uma mensagem pro pessoal. Perfeito.
Então, né, para quem tem interesse de começar a realizar os sonhos, encontrar o dinheiro que está sumindo na sua carteira, ver os furos no seu balde financeiro, que eu também sempre falo, o momento para cuidar é agora. E não tem idade, né? Qualquer pessoa pode fazer essa mentoria de educação financeira para ter resultados e conseguir dormir melhor e realizar os seus sonhos. Então, para quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é Analice Ramuloff, né? O meu sobrenome. Adorei esse sobrenome. Soleta, please. Tá ali na, tá ali na tela. Na televisão, na tela. Então, só Analice Ramuloff, o meu Instagram. Nele tem os links que tem meu WhatsApp. Pode me chamar no direct também. Se tiver alguma dúvida ainda desse podcast que você não conseguiu sanar, me manda lá no direct que com toda certeza eu vou responder. Porque o foco principal é sempre ajudá-los para que vocês tenham esses resultados e realizem os seus sonhos. E uma coisa que eu falo muito é que durante a mentoria eu trabalho muito esses talentos interiores que a pessoa tem, que eu chamo elas de estrelas. Todas as minhas mentoradas são estrelas. Então, na mentoria, a gente faz com que elas brilhem cada vez mais. Então, todos, né, estão aqui para brilhar muito mais como estrelas, independente se são homens ou mulheres, porque a gente precisa disso. É isso aí. Nossa, parabéns, tá? Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu desenvolvimento. Tu é super nova. Quantos anos tu tem? 28. Parece até mais novinha. Tu é Catarina? Sim, aham. Graças ao bom Deus, graças ao Pai. Também, Valéria. Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. E assim, eu não tinha visto ainda esse tipo de trabalho. Então, eu fiquei bem curiosa quando eu vi ali que ia participar uma mentora financeira. É esse nome que fala, geralmente, a mentora financeira, né? Isso. Hoje tem várias pessoas que chamam de diversas formas, né? Mas hoje a educação financeira, o educador financeiro, ele, depois da pandemia, é algo que aumentou demais, assim, esse termo. Mas aí, como eu gosto de trabalhar muito mais o financeiro também entre empreendedora, eu falo mentoria financeira. Entendi. Então, eu não tinha ainda visto nenhuma profissional que trabalhasse. Então, parabéns, tá? Adorei saber sobre o tema. Sucesso aí na tua carreira, que vai ser longa, tem bastante coisa pela frente. E cadê minha câmera aqui? E é isso, gente. Entra lá em contato com a Analice, né? Se perdeu o Instagram dela, entra no Floripinha. Qual é o sobrenome dela? Ramuloff. Não é, né? Ramuloff. E é isso, agora a gente vai pro nosso intervalinho, Valério. Muito obrigado pela tua presença, né? Daqui a pouquinho seja sempre bem-vindo às portas do Floripa em Ação, da Premier TV, está sempre aberta aqui para ti. Um assunto muito importante que temos que trazer sempre para o nosso público. Isso aí, aprendemos muito hoje, eu e o Valério. Com certeza. É como não gastar no lanchinho. Brincadeira. Também. Floripa em Ação volta já com o blog.